Começando mais um episódio Representação, o podcast, videocast feito para você, representante comercial, indústria, comércio e toda a força que movimenta o nosso país. Eu sou a Manu Marise e hoje eu tenho um tema importantíssimo: a mulher na representação comercial e em papéis de liderança. Eu convidei uma pessoa muito especial para falar sobre isso. Seja muito bem-vinda, Lucimaire Ferreira. Oi, Manu, bom dia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Bora bater mais um papo. Bora bater um papo cheio de conteúdo, porque a gente está falando aqui em quebrar paradigmas. Luci, o papel da mulher na representação comercial ainda é muito pequeno perante o público masculino. Só que a mulher, ela vem ganhando força tanto na profissão quanto também no seu segmento, que é de EPI. Conta pra gente, como que você iniciou na profissão? Então, Manu, na representação comercial eu comecei em 2018, né? Eu trabalhei desde os meus 16 anos numa empresa do segmento de EPI, de cremes de proteção. E aí lá eu fiz toda a minha carreira, né, de segurança do trabalho, me formei na faculdade, fiz gestão comercial, marketing, fiz a pós-graduação em marketing e vendas, estava atuando como instrutora técnica, como supervisora comercial dos representantes comerciais de São Paulo. E daí, em 2018, quando a Laura nasceu, que é minha segunda filha, eu decidi virar representante comercial para que eu tivesse mais tempo, né, para os meus filhos, para minha família, conseguisse administrar um pouco o tempo com eles, porque eu morava em Guarulhos e trabalhava no Brooklyn, na Zona Sul, então eu levava por dia mais de 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então, eu não conseguia acompanhar muitas coisas, né, do Davi, que é meu primeiro filho. E quando a Laura veio, eu falei, eu vou tentar a vida na representação comercial, porque eu já conhecia a representação comercial através dos representantes que eu coordenava ali na Mavaro, né? E tenho grandes amigos, representantes comerciais, pude aprender muito com eles lá dentro da Mavaro. Então, eu já sabia como funcionava. Eu falei, vou virar representante. Então, eu tenho 7 anos de representante comercial, mas no mercado eu já estou há 22 anos, no segmento do EPI. Você tocou em dois pontos muito importantes, tá? O primeiro deles, quando você disse aqui pra gente sobre as suas formações, o que você foi buscar de conteúdo. E existe uma premissa no mercado que as pessoas falam assim: você é representante comercial, você é vendedor, então é porque você não quis estudar nada. Isso é uma mentira, né, Luci? Exatamente. Na verdade, as pessoas têm que enxergar a representação comercial como uma profissão e eu me vejo como uma empresária, né? Então, eu sou a dona do meu negócio e, de forma alguma, o representante comercial, as pessoas podem falar do representante como, não deu certo na vida e virou representante. Muito pelo contrário, né? Muitas pessoas viraram a vida, mudaram as suas vidas, puderam educar os seus filhos, dar um estudo bom para os seus filhos por conta da representação comercial, né? Mas, assim, dentro da Mavaro, eu comecei a buscar a minha formação para crescer lá dentro, né? Então, aí eu fiz o curso de segurança do trabalho, e a segurança do trabalho ainda é um curso muito masculino. Então, na época que eu me formei, era assim, uma sala de 45 alunos, eram 3, 4 mulheres e o resto homem, né? Porque você não via muito a Uau! mulher no chão de fábrica, a mulher sendo uma engenheira, uma técnica de segurança numa obra, você não via muito isso. Então, o público de mulher já era muito pequeno na própria formação da segurança do trabalho. Né? Depois eu fiz a faculdade de gestão comercial e marketing, e aí já era uma turma bem mesclada, era bem mais mulheres do que homens, né? Mas é isso, a gente tem que ver a representação como o nosso negócio, né? Com certeza. Representação comercial, EPI, segurança do trabalho, sempre com um público mais masculino.
e você adentrando tudo isso, tá? Mas a outra coisa que me chamou a atenção, que você disse aqui, é que a sua decisão de se tornar representante comercial partiu da questão da maternidade, de você ter um pouco mais de tempo para os seus filhos. No entanto, a gente vem debatendo muito aqui durante os episódios do podcast que a profissão de representação comercial, ela demanda muito trabalho, ela demanda muita dedicação. Você realmente ganhou essa flexibilidade? Como que se deu essa flexibilidade que você buscava na época? Não, ganhei muita dessa flexibilidade, porque como eu era CLT, então eu batia o ponto das 8 às 18. Na representação comercial, a gente não tem horário, né? Eu posso trabalhar até 10 horas da noite, se eu tiver que fazer um relatório, se eu tiver que lançar pedidos, se eu tiver que montar ainda um orçamento, responder e-mails, eu posso fazer isso até 10 horas, 11 horas, posso acordar mais cedo. Enfim, então eu ganhei essa flexibilidade e hoje com o celular tudo facilita. Então eu consigo me deslocar para levar o meu filho na escola ou a minha filha e tá no telefone com o cliente, responder um orçamento. Eu tenho um aplicativo de vendas, né, no meu celular, então eu consigo entrar na hora que o cliente pede, já puxar, montar um orçamento, lançar um pedido. Então eu fui ganhando com essas plataformas que nos ajudam, eu fui otimizando o meu tempo e aí eu consegui flexibilizar tudo. Então, eu ganhei muito mais tempo, né? Hoje eu consigo acompanhar numa terapia, acompanhar, levar num médico, fazer um exame, levo na escola, busco na escola, nos dias que estão comigo, e consigo conciliar com a representação comercial, né? Fazer visita, visitar com o gerente, então, dá para encaixar tudo, né? Fazendo uma boa administração do tempo, a gente consegue encaixar tudo. Com certeza, administrar bem o tempo e fazer bom uso de ferramentas disponíveis hoje no mercado, né? Eu até quero aproveitar para mandar um abraço para toda a equipe do Suas Vendas. Entre no site suasvendas.com. Você que é representante comercial, precisa de um aplicativo para te ajudar nesse gerenciamento do dia a dia? Agora Suas Vendas tem IA. A Silvia, inteligência artificial, que te ajuda como uma secretária ali pelo WhatsApp mesmo. Sabia, Lucy? Muito Não legal, sabia. né? Muito legal, depois você conheça que vale muito a pena. A Silvia, ela pega o relatório, ela faz um resumo, ela te dá os gráficos da semana, só você pedir no WhatsApp ela te manda tudo, é muito legal. Mas, voltando aqui, além das ferramentas que você utiliza, além dessa boa gestão que você faz do teu negócio, com ensinamentos da faculdade, sempre buscando se aprimorar, porque eu já conheço um pouco da sua jornada, sei que você é uma pessoa que preza pelo conhecimento, né, para se aprimorar de forma contínua. Mas além disso tudo, tem também uma outra questão que você tem um posicionamento de liderança, né? Além de ser mãe, de ser representante, de ser mulher adentrando mercados antes ocupados muito, na maioria, por homens, você também assumiu uma posição dentro do Conselho Regional dos Representantes Comerciais como diretora. Isso foi em 2022, não é isso? Isso mesmo, Manu. Foi em 2022, eu entrei para o Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de São Paulo, Core São Paulo. Foi um marco, né, na história do Conselho, porque 60 anos nunca havia entrado uma mulher para compor a diretoria, e aí eu fui convidada para compor a chapa, e aceitei o convite, né, entramos, e foi maravilhoso, assim, ter esse lugar da mulher dentro do conselho, esse olhar feminino dentro do conselho, né? Sempre composta por homens, até o próprio sistema confere, hoje tem aumentado o número de mulheres, né, compondo diretorias aí pelo Brasil. Então, é a voz da Sim, sim, mulher, eu tenho percebido esse incentivo do próprio federal, né? isso. E aí eu fiquei muito feliz, assim, né, de poder participar disso, meu primeiro cargo, assim, de, de conselheira, né, compondo a diretoria do Core São Paulo. Agora nós estaremos aí nos próximos 3 anos também, brigando, lutando por nossa categoria,
né? Porque Sim, sim, a chapa acabou de ser reeleita, né? Com isso, novos integrantes, mas muitos se mantiveram, os 5 integrantes se mantiveram, não é isso? os 5 integrantes se mantiveram, trouxemos também mais pessoas do interior e Grande São Paulo, né? Então, essa mistura do que já estava, eu que entrei no último triênio, com pessoas novas para dar essa oxigenação, né, trazer também novas ideias, novas propostas, e aí estaremos aí trabalhando bastante nos próximos anos em prol da categoria, que é uma categoria que, assim, como eu disse, eu tenho 7 anos de representação comercial, mas eu vivo a representação comercial há muito tempo, né? Desde que eu entrei na Lavaro, no setor comercial, eu já lidava com representante, então eu já sabia muito das dores ali da profissão, né? Assim como dos amores também, porque foi o que fez eu decidir virar representante comercial, abrir o meu CNPJ e investir nessa área, né? E aí, nem por isso também, com você falando da parte de cursos, eu continuei fazendo vários cursos, né, de atendimento, de performance, tributários, para poder entender o meu negócio e a também ajudar o meu cliente, né? Então, é isso. E além disso, você falou da importância da busca contínua pelo crescimento, por se aprimorar. E uma das iniciativas, tanto do Core São Paulo quanto também dos outros regionais, é essa questão pela aprimoração contínua, trazendo palestras inovadoras, né, com temas hiper mega atuais, como o circuito de palestras do Walter Longo, que eu tenho anunciado aqui no podcast, que é sobre inteligência artificial, são recursos para o representante comercial utilizar no dia a dia, e eu vejo que isso é uma premissa, vem do coração de vocês, diretores do Core São Paulo e também do Sistema Confere Cores como um todo, trazer cada vez mais essa informação, não é isso? É isso mesmo. Todo ano o Sistema Confere Cores, né, nessa parceria, faz uma rodada de palestras, né, com algum palestrante renomado. Ano passado foi com o Zé Ricardo Noronha, passamos por todas as seccionais aqui do Core São Paulo, que são 12. Um mestre em vendas, Um né? mestre em vendas, e esse ano nós estamos fazendo com o Walter Longo, né, em parceria com o Confere. Passamos em algumas seccionais, né? Estamos fazendo ainda bastante no interior. Esse ano nós inovamos, buscamos fazer a palestra em lugares que não tinha seccional, né? Então nós fizemos em Jundiaí, fizemos em Franca, que são lugares que não tem seccional. Vai ter agora em Santo André, né? Vai ter Piracicaba, teve em Guarulhos, são lugares que não têm uma seccional do Core, mas possuem um grande número de representantes comerciais, né? E a gente tentou atingir assim outras regiões dessa vez, né? E aí todas com recorde de público, sempre sala cheia. Os representantes, eu tenho visto que eles têm buscado, sim, a informação. Até quando nós fizemos uma palestra, um treinamento de Canva, que foi online, lotou, né? Então, assim, dentro de um mundo que nós temos aí 200 mil representantes registrados, infelizmente ainda não são todos que buscam essa aproximação com o conselho, né, que buscam saber o que o conselho tem feito em prol da categoria, de poder participar dessas palestras. São palestras gratuitas, né, que têm o intuito de passar informação para o representante comercial, trazer ferramentas para que ajude o representante comercial no seu dia a dia, na sua venda. A palestra do Walter Long ela é maravilhosa, ela te traz N ferramentas que você pode usar com a IA, que pode te ajudar no dia a dia, né? Igual você estava falando do aplicativo das suas vendas que está com a IA, que você consegue gerar relatórios da semana com pequenos comandos, poucos comandos que você manda, já te manda tudo pronto. Então, isso também otimiza o tempo do representante comercial, né? Agiliza o nosso. Isso gera produtividade. Isso gera Produtividade significa produtividade. dinheiro no bolso para o representante, né? Significa mais vendas, melhores comissões, melhores resultados. A gente sabe, enxerga isso, e por isso que a gente tenta aqui no podcast sempre levar essa informação, até para que o representante que está assistindo a gente comece a ouvir
outras coisas, porque ele ouve nos grupos de WhatsApp só coisas ruins contra a profissão, contra o conselho, aquilo vai, na linguagem popular, vai gerando um ranço nesse representante. Ele não quer nem ouvir falar de Core, e na verdade, se ele soubesse o quanto o Core pode ser um parceiro estratégico em outras situações, como os projetos parlamentares em andamento, as lutas pelo representante comercial, então tá faltando isso. Eu acho que o representante tem que tirar esse ranço e começar a se aproximar do seu Core, do seu estado, para conhecer essas iniciativas maravilhosas. Agora, mudando aqui, Lu, eu quero ir para um outro assunto, tá? A gente falou de uma mulher que entrou no mercado, adentrou um mercado totalmente masculino, buscou uma cadeira, uma posição dentro da diretoria do Core São Paulo, busca sempre se aprimorar, vai para cima, concilia tudo isso com a família. Agora, o que você ainda não contou para ninguém é o seguinte: que você é mãe atípica. E o Davi, o seu filho que tem um laudo de autismo, demanda inúmeros cuidados adicionais do que uma criança que não possui autismo ou qualquer uma das deficiências ocultas, né? Enfrentaria no dia a dia. Conta pra gente como você consegue ser essa super mãe que é pro Davi e essa super profissional ao mesmo tempo. Amor, né? Com o amor a gente arruma um tempo para tudo. O Davi, ele vai fazer 13 anos, né? E ele tem o laudo do TEA, da deficiência intelectual leve, do TDAH, mas vem de uma luta aí de quando ele nasceu, porque com 11 meses ele fez a primeira cirurgia, então ele já passou por nove cirurgias, né? Algumas complicações, algumas que ficou entubado, enfim. Ele tem uma alteração genética que ele pode desenvolver vários tipos de doenças, e a gente tem trabalhado para minimizar isso e para que ele tenha uma qualidade de vida, né? Então, na verdade, ele é o que eu acho que me impulsiona e me dá força para eu ter virado essa pessoa que eu virei, né? Essa pessoa forte, resistente, de que não vai se vitimizar e nem vai colocar o seu filho numa situação de vítima. Muito pelo contrário, a gente luta muito para que ele tenha uma qualidade de vida e viva como as outras crianças, e isso já está bem próximo de acontecer, porque houve uma evolução absurda dele. Mas muito por conta disso foi a minha decisão também de virar representante, porque ele me demandava esse tempo, então eu precisava me ausentar muitas vezes do trabalho para poder acompanhar ele, né, em hospitais, em cirurgias, em procedimentos, em exames, acompanhamentos, enfim. E mas tem dado certo. Eu acho que o X de tudo isso foi o que eu já falei, é a otimização do tempo, né? Saber trabalhar o tempo para conseguir dar conta de tudo, né? Então, ele hoje está alfabetizado, ele está fazendo todas as terapias, toma o remédio, tá tudo controlado, e ele vem evoluindo cada vez mais, e isso vai fazendo com que eu queira buscar também cada vez mais o melhor para eles, né? Com certeza. Além dessa questão que eu coloquei, que, poxa, lidar com essas demandas do Davi no dia a dia, e você conseguiu conciliar muito isso com ferramentas, com gestão do tempo, mas também, como você disse, com o fator amor, que esse é o primordial. Mas você encontrou tempo também para contar essa história toda, inclusive histórias de passar por bullying, de passar por uma série de questões de problemas escolares com o Davi há anos atrás. E você relatou tudo isso em um livro que hoje ajuda muitas mães. Um laudo não define quem seu filho é. Está com o livro aí? Aqui, ó. Ah, que lindo! Mostra pra gente. Eu tive a honra, pessoal, de ser a mestre de cerimônia na Assembleia Legislativa, onde nós lançamos este livro, uma obra-prima mesmo que ajuda muitas mães. E o livro é só a ponta do iceberg, né, Lu? Porque tem mais novidade aí, não tem? Tem. O livro é assim, eu comecei a escrever esse livro de forma muito despretensiosa mesmo, como um diário, como um desabafo, né?
não tinha essa pretensão, eu vou lançar um livro, mas eu comecei a escrever, foi um momento de fuga para mim, diante de muitos turbilhões de coisas que aconteceram com o Davi, né, com os processos de bullying, uma ação contra uma escola particular. Então, isso tudo foi mexendo comigo, fazer esse processo me fez reviver tudo que ele passou. Então, eu comecei a escrever numa forma de diário mesmo, né? Tanto que 90% desse livro eu escrevi chorando. Então, eu me emocionei muito escrevendo, e quando eu terminei, a ideia era só divulgar o arquivo para algumas pessoas, mas aí eu tenho uma pessoa que se chama Emanuele Marise, que é minha amiga, que falou assim: você vai lançar esse livro, vamos falar com o Aníbal, que é da mesma editora que Super parceiro. Um abraço, Aníbal, Kátia, Kátia. editora Agora Que São Elas, Eu maravilhosos. já tinha feito parte de um projeto, né, com Quais de Mim Você Procura, já tinha sido coautora dessa obra maravilhosa, que só uma pincelada, também é uma obra que abrange mulheres, todos os livros foram distribuídos para mulheres em estado de vulnerabilidade, Sensacional. mulheres que contam suas histórias para impulsionar outras mulheres. Então, já começou aí esse meu trabalho, né, com as mulheres. E aí nós chamamos o Aníbal e conseguimos fechar com ele essa parceria do livro. Eu tive também muito apoio das minhas representadas, Manu. As minhas representadas, elas entraram todas como patrocinadores para que eu angariasse o valor da editora, para que eu pudesse lançar. Maravilhoso. Então, assim, as minhas representadas, elas abraçaram a causa, abraçaram o projeto, me ajudaram, divulgaram, enfim. E eu tive esse suporte para conseguir lançar o livro. E daí eu falei, não, mas tudo bem, eu vou lançar o livro, mas eu vou fazer aqui um coquetel aqui em casa. Aí aquela pessoa lá, a Manu Marise, falou assim, de jeito nenhum, nós vamos procurar uma vereadora e vamos lançar lá na Câmara dos Vereadores. Eu moro aqui na Vila Prudente, então eu busquei a Edir Salles, que também a Manu já tinha um contato com ela. No livro que eu fui coautora, ela foi a prefaciadora. Então, a Edir Salles super São as topou conexões do bem, né, Lu? As isso. conexões do bem. A Edir Salles super topou, e só que daí a gente não conseguiu fazer lá na Câmara, foi então na Assembleia Legislativa, no dia 23 de agosto do ano passado. Lançamos o livro, a Manu foi a mestre de cerimônia, inclusive a Manu, ela está aqui na parte... É contracapa, Manu? Isso. Isso. É ela que escreveu essa parte da contracapa. Eu tenho como prefaciador o Jorginho Mota, que foi o primeiro vereador autista, Primeiro parlamentar, né, autista. primeiro parlamentar autista Show. do Brasil, a pós-faciadora a doutora Eide, que é psicóloga do Davi. E aí nós lançamos, então, o livro na Assembleia Legislativa, e com isso veio também a proposta da vereadora Edir Salles de montar um projeto de lei, que é o PL 228 de 2024, é um projeto de lei que leva o nome do Davi, PL 228, Davi Vilarino, para que a gente escrevesse um projeto de lei, ela iria protocolar para ajudar as crianças neuroatípicas em todas as escolas da rede municipal, estadual e particular. E aí a Manu, de novo, super parceira, né, já com todo esse know-how de assessora parlamentar, me ajudou e montou todo o projeto, né, a PL, e aí eu fui falando, ela já sabia muito das minhas dores, né, das coisas que tinha acontecido, então aí a gente foi levantando as pautas e ela escreveu, montou todo o projeto, apresentamos para Edir Salles, para o corpo de advogados dela, e aí foi protocolado o projeto de lei, ele já foi aprovado no CCJ, está rolando agora nas comissões, né, comissões de administração, e aí vai passar agora está passando pelas comissões, acho que são 5 comissões, para buscar essa Essa aprovação aprovação final, né? final, mas ela já está para sair. Quem acompanha as redes sociais da Edir Salles, ela semana passada já postou um vídeo explicando o que é a lei da Vivilarino.
Essa semana também eu recebi um vídeo da Patrícia Calfa, que é chefe de gabinete da Edir Salles. Ela estava num projeto no CEL, que é chamado Câmara na Rua, e com vários parlamentares, e ela falou também do projeto da Lei do Davi, e é uma lei que vai ajudar muitas outras crianças, outras mães, né, o acompanhamento psicológico na escola, as salas de inclusão, né, de apoio dentro de todas as escolas, salas equipadas para as crianças neuroatípicas. Então, vai ajudar, sim, muitas crianças e muitas mães a não passarem o que eu passei, né? E é lindo isso, né? Você pensar que... É lindo. E assim, tá começando na esfera municipal, né, em São Paulo, na cidade de São Paulo, mas você já pensou, Lu, que isso pode virar estadual, federal, né, e ser uma lei que vai atender realmente o Brasil de uma forma geral? São crianças que precisam muito. Essa semana, a gente está numa semana de gravação, que é a primeira semana de setembro, não é quando vai ao ar o programa, mas nesta semana que nós estamos gravando, teve uma notícia de uma criança autista que foi defender o irmão e que ela foi espancada na escola. Então, a gente está precisando conscientizar a sociedade, a gente está precisando trabalhar junto à sociedade que não estava acostumada a conviver com uma criança especial, uma criança que tem autismo, uma criança que tem uma deficiência oculta, que nem conseguiu ainda um diagnóstico, mas isso é comum hoje em dia na nossa sociedade. A gente precisa falar sobre isso, debater sobre isso, e vem muito ao encontro o teu livro, Lu, vem muito ao encontro esse projeto que estava no seu coração, que eu ajudei, eu escrevi, mas era um projeto que já estava dentro do seu coração, o que você queria, o que você queria que fosse. E a Edir Salles, maravilhosa, nos ajudou, fechou com chave de ouro, né, toda essa ação. Então, assim, mais um episódio na sua vida que eu posso deixar aqui toda a minha admiração, todo o meu orgulho em ser sua amiga, que você realmente, de fato, é uma super mulher. Eu acho que a gente não tem que vestir esses rótulos, essas máscaras de ser super sempre. A gente tem dores, a gente passa dificuldades, a gente tropeça, tem dia que a gente não quer levantar da cama. Não é isso que a gente tá falando aqui, de ser uma super mulher que não tem problema. Mas o que eu te admiro é que, apesar dos problemas e das dificuldades do dia a dia, você vai lá e faz. Então, toda a minha admiração por você. Obrigada, Manu. Às vezes as pessoas falam, não, você não tem mais nada para fazer, você arruma mais uma coisa para fazer, né? Então, é isso. Eu agora também faço parte de um grupo que é Vozes da Transformação. São umas 12 mulheres também. Começou com a Vivi Macedo, que estava como assessora do Jorginho Mota, mas são mulheres que são psicólogas, são fono, policiais, investigadoras, enfim. Nós nos unimos para falar sobre a inclusão. Nós tivemos um evento agora na Assembleia Legislativa, agora em agosto. Foi o primeiro encontro para famílias atípicas, né? Então, estamos nos reunindo, esse grupo se reuniu para ajudar outras famílias atípicas a falar sobre as dificuldades, a inclusão. Enfim, é um outro projeto lindo que eu também entrei. Nesse evento que nós tivemos na Assembleia Legislativa, eu consegui com a Camper, que é uma das minhas representadas, a doação de 40 auditivos para crianças autistas. Você mesmo sabe... Parabéns a Camper. Você mesmo sabe que a Camper já entrou em outros projetos sociais comigo. Muitos, inúmeros. Fizemos também doações para a PAI de Mairiporã. Então, a Camper sempre me apoia também quando eu peço uma doação de auditivo para algum projeto de crianças autistas. Eles sempre estão comigo, sempre me apoiaram, e isso também é maravilhoso, porque as minhas representadas, elas são uma extensão de mim, porque é o meu trabalho. E saber que as minhas representadas, elas me olham dessa forma também, né, e tem esse olhar social, eu acho que faz muito sentido a gente representar empresas que falam também sobre nós, né? Então, eu fico muito feliz quando as minhas representadas entram e engajam junto comigo e me ajudam, porque é uma extensão de mim, né? É o meu trabalho,
e ter esse É apoio isso, deles é você ver que você. É você ter a certeza de que você caminha na direção com empresas que têm o mesmo propósito, a mesma visão. Isso é muito gostoso, né, Lu? é, Isso é impagável, na verdade. é. Minha amiga, eu quero te agradecer a tua participação aqui. A gente vai chegando ao fim desse episódio, Ai, com passa esse tão conteúdo rápido. maravilhoso. Passa rápido demais, dá raiva até. Ah, Os meninos aqui do estúdio, eles sempre me sinalizam, né? E eu falo só mais um pouquinho. Vou mexendo aqui com a mão, mas infelizmente passa rápido, porque o assunto é muito bom, mas você sabe que você tem portas abertas, chega a hora que quiser, a casa é sua, tá? E eu quero deixar esse recado para os representantes comerciais que estão nos assistindo. Olha só, aproxime-se do seu conselho, conheça as iniciativas, faça parte como liderança, busque posições de liderança onde você estiver e também manda aqui para o programa, para o podcast, o que você faz além de ser representante comercial. Eu entrevistei aqui o Sandro Diacanga, que faz o maior sucesso na abertura de Barretos, né? Com o hino nacional brasileiro. Agora a Lucy falando desse livro maravilhoso. E você, representante, conta pra gente. E Lu, deixa um recado para quem está nos assistindo. O que você diria? Você, não só como representante comercial, mas com o teu olhar de diretora do conselho que representa essas pessoas que nos assistem em São Paulo e também os representantes comerciais dos outros estados que nos acompanham, que falam, poxa, mas o core do meu estado também não tenho andado o mundo muito por lá. Deixa eu ver o que está acontecendo. O que você deixa de recado para essas pessoas? é o mesmo convite que você acabou de fazer, que os representantes se aproximem do conselho, né? Tem muita coisa boa, infelizmente, tem muitos representantes que olham o conselho só com um olhar negativo, mas tem muita coisa boa que está sendo trabalhada, as próprias PLs que agora nós vamos retomar, os programas de benefícios, o espaço do representante cowork para palestras, que é gratuito, o circuito de palestras que o Sistema Confere Cores tem feito, que são gratuitas, benefícios como Porto Paúba, para você descansar com a sua família, enfim, tem muita coisa. Aproxime-se do conselho, porque se vocês se aproximarem, a gente consegue fazer um conselho mais forte e brigar muito mais por nossa categoria, né? Então, meu convite fica para que todos se aproximem, e um convite também para as mulheres, que as mulheres também se aproximem do Core São Paulo, também usufruam dessas ferramentas que nós estamos disponibilizando. Eu busco o apoio das mulheres em eventos também, então vamos montar aí comitês de mulheres, reuniões de mulheres representantes, vamos falar sobre as nossas dificuldades na rua, e o que nós pudermos ajudar, nós estaremos aqui, tá? Então, Manu, muito obrigada por esse bate-papo, foi uma delícia de novo, passou rápido de Muito novo, bom. Passou mas rápido mesmo. estou muito feliz de estar mais uma vez contando um pouco sobre a minha história, sobre a minha jornada. A gente poderia ficar ainda muito tempo falando, né, das coisas, mas é um pouquinho do que eu faço hoje e que eu faço com muito amor, né? Eu vivo da representação comercial, exclusivamente da representação comercial. Eu amo essa profissão. A representação comercial me trouxe muitos ganhos, não só com a minha família, mas os financeiros também, me proporcionou viver muitas coisas, né? Até com a minha família, tudo através da representação comercial, né? Hoje eu já tenho um escritório, eu já tenho 2 pessoas que trabalham junto comigo, nós crescemos, a DL é uma empresa nova, mas ela vem crescendo no mundo da representação. Então, eu estou muito feliz, eu sou muito feliz com a minha profissão, com a DL, que leva as iniciais dos meus filhos, Davi e Laura, e falar para os representantes que não desistam. Para quem está começando agora, eu também comecei do nada, eu saí de um CLT e falei, vou entrar na representação comercial, tendo o básico de noção, mas eu fui galgando nesses 7 anos, e graças a Deus entrando com empresas muito boas, que me apoiam,
Para os que estão começando ainda, tem o balcão de oportunidades dentro do Core São Paulo, várias vagas disponíveis para quem quer se recolocar no mercado, né, como representante, buscar novas pastas. Lá tem várias empresas com vagas para representantes comerciais disponíveis. Então é isso, pessoal. Tenham orgulho da profissão de vocês. E eu tenho certeza que um dia vários de vocês estarão sentados aqui com a Manu falando com esse orgulho que eu falo da representação comercial. Lindo, lindo de ver, minha amiga. Obrigada mais uma vez pela tua participação. Muita prosperidade na DL Representações. Um abraço para toda a família e a gente se vê em breve, viu? Obrigada, Manu. Beijo. Pessoal, fiquem agora com os nossos anunciantes, que são as pessoas que apoiam este podcast. Conheça mais as oportunidades que eles têm para oferecer para você. E a gente se vê na próxima quinta-feira. Suas Vendas, o aplicativo que todo representante comercial precisa ter na palma da mão. Ele gerencia os seus contatos, otimiza os seus resultados. E, gente, agora tem a IA. A Silvia é uma agente que vai te ajudar muito. É como se fosse uma secretária, onde pelo WhatsApp você consegue solicitar relatórios, planilhas, como foram as últimas vendas com aquele cliente, o que ele comprou, qual é a data da nova visita. Tudo isso de uma forma rápida e prática demais. Quer saber como usar as suas vendas? É simples. Entra lá, suasvendas.com. Você vai baixar o app gratuitamente e utilizar por 30 dias. E depois de ter a certeza de realmente ficar com algum plano, você vai comprar o seu plano com 30% de desconto. É uma parceria exclusiva Suas Vendas Representação. Utilize o cupom ACção e obtenha o seu desconto também. Também um agradecimento especial à Foods, a gigantesca em pães congelados, que é um parceiro estratégico para a tua distribuidora, porque vai aumentar muito as vendas do teu representante comercial. São produtos de extrema qualidade, de alta penetração de mercado. E, gente, olha só como eles são parceiros, tá? Se você tem uma mercearia, um hortifruti e você quer montar a tua própria padaria lá dentro, tem como. Ah, Manu, mas eu vou gastar muito. Não vai, não. A Foods, ela entra com todo o comodato, né? Aquele maquinário, todas as ferramentas que você precisa para você montar a sua padaria e depois você somente tem que comprar os produtos da Foods. Uma parceria estratégica, já que o produto dele, gente, é sem igual. É uma delícia. Todos os produtos, toda a linha. Então, entre em contato com a Foods e saiba como fazer essa parceria muito boa para o seu negócio. Também quero agradecer a Representa Mais. Representa Mais é uma consultoria especializada para você, indústria, que precisa montar a melhor força de vendas que você já teve na sua vida. Quer representantes comerciais estratégicos, qualificados, com carteira de cliente direcionada para a região que você precisa atingir? Tem que ser com a consultoria do Representa Mais. E só para você que viu aqui no Representação, tem 20% de desconto na consultoria. Entre em contato e saiba mais e realmente leve o seu negócio para outro nível.